Quero saudar todos os irmãos nessa manhã com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos nesse momento, irmãos, estar abrindo as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós tivemos uma interrupção de alguns domingos nessa exposição aos Gálatas e voltamos agora ao capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 21, até o capítulo 5, versículo 1, que ainda que esteja separado, iniciando uma nova sessão na sua Bíblia, eu entendo com muitos estudiosos que ainda faz parte do argumento anterior do apóstolo Paulo. Capítulo 5, versículo 1, ele conclui o argumento e de alguma forma é um versículo de transição para o argumento que vai vir após. Diz assim a bendita palavra do Senhor. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne e o da livre segundo a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Esta é Agá. Ora, Agá é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegre-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar, rogando a iluminação do Espírito. Bendito Deus, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome. Agora, mais uma vez, nos colocamos diante do Senhor, para rogarmos que o Teu Espírito, que habita em nós e que está aqui, que Ele nesse momento esteja falando aos nossos corações. Nos dá mentes sãs para ouvirmos a Tua palavra com atenção, clareza no entendimento, interpretação apropriada e correta das Escrituras e, acima de tudo, a aplicação dessas verdades aos nossos corações. Pois nós cremos que a Tua palavra é viva, e é eficaz, e é penetrante. E ela fala ao coração de pecadores como nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, liberdade. Liberdade é uma palavra muito repetida em nossos dias, quer seja no meio secular, no meio político, no meio jurídico, no meio eclesiástico. Mas a grande pergunta é, o que significa ser verdadeiramente livre? O que significa isso? Nesse texto, Paulo ensina exatamente a respeito disso, o que significa ser livre. E ele também lembra aos Gálatas o perigo de vivermos como escravos. Esse é um terrível perigo na nossa vida.
Nesse texto que nós lemos hoje, agora no capítulo 4, versículo 21 a 51, Paulo, ele retoma a parte anterior da carta, em que ele argumenta contra o retorno à lei cerimonial mosaica. Apenas lembrando um pouco aqueles que talvez esqueceram, Paulo está escrevendo às igrejas da Galácia, comunidades cristãs, gentílicas que haviam conhecido o Evangelho, e que agora um grupo de judaizantes, é assim que eles são chamados no livro de Atos, esses judaizantes, que haviam sido judeus que se converteram ao cristianismo, estavam ensinando a esses cristãos gentios que para, de fato, eles servirem a Deus, eles precisavam se submeter àquelas leis cerimoniais judaicas, as leis dietéticas, a circuncisão. E se eles não fizessem isso, eles não faziam parte do povo verdadeiro de Deus. É contra esse tipo de pensamento que Paulo escreve essa epístola para refutar essa ideia, porque essa ideia trazia algo terrível. Ela insinuava que alguém pode ser justo pelas suas próprias obras, e dessa forma aniquila a justiça de Deus em Cristo na cruz do Calvário. E nesse ponto aqui, alguns estudiosos debatem se o que nós temos aqui é uma espécie de probácio, ou seja, uma tese, como era muito comum dentro do mundo retórico da época. Paulo já desenvolve vários argumentos aqui, mostrando o perigo desse tipo de pensamento, como os gálatas estavam errados, como os judaizantes estavam errados, ou se é uma exortação. Alguns dizem que aqui, na verdade, trata-se de uma exortação direta, Paulo exortando aos gálatas. Mas talvez fosse apropriado pensarmos que aqui nós temos as duas coisas. De alguma forma, Paulo está refutando ainda o pensamento equivocado de alguns da Galácia, de alguns cristãos que estavam meio que encantados com aquele pretenso evangelho, mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo exorta os crentes, e nós vamos ver exatamente essa exortação, quando ele diz, por exemplo, no versículo 31, e assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Ou versículo 28, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Permanecei, pois, firmes, não submetais de novo a julgo de escravidão, no capítulo 5, versículo 1. Aqui nós temos várias exortações que Paulo vai fazer aos Gálatas para que eles não voltassem para aquele falso evangelho. Paulo diz assim, um evangelho que não tem a justificação somente pela fé em Cristo não é um verdadeiro evangelho. Ele pode até se parecer com o evangelho, mas ele não é o verdadeiro evangelho. Então, basicamente, nós temos aqui uma espécie de probácio, de tese, e ao mesmo tempo uma exortação. Qual é o argumento que Paulo desenvolve aqui do versículo 21 até o capítulo 5, versículo 1? Aqui nós temos uma interrogação. Observe que Paulo começa, como era muito comum na retórica greco-romana, com uma interrogação, com uma pergunta, no versículo 21. Dizei-me vós o que quereis, os que quereis estar sob a lei, ou seja, sob aqui literalmente é viver debaixo daquela lei cerimonial. Acaso não ouvis a lei? Então Paulo diz assim, vocês que apelam para as Escrituras, será que vocês não entendem realmente as Escrituras? À luz do evento de Jesus, vocês não compreendem isso? Então Paulo começa com uma pergunta, e Paulo então vai desenvolver o seu argumento aqui, a estrutura do argumento, um argumento que nós chamamos o argumento do contraste. Ele faz essa pergunta e ele vai fazer vários contrastes. No versículo 22 a 23, ele vai fazer o contraste dos dois filhos de Abraão. Abraão teve dois filhos. E quais foram esses filhos? Ele teve Isaque e ele teve Ismael. Um era o filho da promessa, o outro não. Então, ele vai fazer esse contraste no versículo 22 a 23. No versículo 24 e 27, ele vai dizer que, na verdade, esses dois filhos representam uma alegoria entre duas alianças. Essas duas mães apontam para duas alianças, versículo 24 e 27. E no versículo 28 a 30, é onde ele vai fazer uma exortação aos Gálatas a permanecerem em liberdade como filhos da promessa. Ele está dizendo, vocês, quando crerem em Jesus, mediante o Espírito, vocês são filhos da promessa. Vocês não precisam voltar para aquela lei cerimonial. Se vocês voltarem para isso, vocês estão voltando para a própria escravidão.
Então vamos tentar entender o argumento do apóstolo Paulo, cujo propósito era mostrar a loucura dos Gálatas em retornar à lei cerimonial ou tentar obter justiça pelas próprias obras. Se nós tivéssemos que propor um tema que resuma muito bem aqui o argumento do apóstolo Paulo, nós podemos resumir o seguinte tema: vivendo livres em Jesus como filhos da promessa. Vivendo livres em Jesus como filhos da promessa. 2 pontos: 2 filhos, 2 mães, 2 pactos. Repetindo, vivendo livres em Jesus como filhos da promessa. 2 filhos, 2 mães, 2 pactos. Do versículo 21 a 23, nós temos uma advertência, por contraste, entre esses 2 filhos de Abraão, e de alguma forma, essa advertência era um alerta àqueles que queriam viver ainda sob a lei. Então, o primeiro ponto é exatamente esse, versículo 21 a 23, nós temos uma advertência por contraste entre os 2 filhos de Abraão aos que querem viver sob a lei. Do versículo 24 a 25, Paulo vai apresentar uma alegoria sobre 2 mães e 2 alianças. Versículo 24 a 27, aliás, uma alegoria sobre 2 mães e 2 alianças. E o versículo 28, até o capítulo 5, versículo 1, nós temos uma exortação a permanecer em fidelidade como filhos da promessa. Uma exortação a permanecer em fidelidade como filhos da promessa. Vamos tentar entender o argumento aqui do apóstolo Paulo. Algumas pessoas dizem que geralmente nós cristãos, nós não precisamos estudar a Bíblia para entendê-la. Geralmente quem diz isso é quem não estuda. Porque quando nós vemos esse argumento sofisticado do apóstolo Paulo, isso significa que para nós entendermos, nós temos que estar atentos a esse profundo argumento e rico do apóstolo Paulo. Vamos tentar entender. Então, em primeiro lugar, vamos analisar essa advertência por contraste entre os 2 filhos de Abraão, do versículo 21 a 23. Veja o versículo 21 comigo. Observe que Paulo começa com uma pergunta: dizei-me vós, ou literalmente, me digam vocês, os que querem estar sob a lei, ou seja, aqueles que querem ainda viver aquela lei cerimonial, viver como um judeu, se circuncidar, ir à sinagoga, guardar aquelas leis dietéticas, não comer carne de porco, guardar todas aquelas leis dietéticas, guardar todas aquelas festas, a Páscoa, a Arca da Aliança, não é? Aliás, aquele zelo pelo cerimonialismo, pela Arca da Aliança, pelo templo, por tudo aquilo. Era isso que os judaizantes estavam dizendo aos Gálatas. Vocês precisam, como cristãos, viverem como judeus. Então, Paulo diz assim: deixa eu fazer uma pergunta a vocês que querem viver ainda debaixo da lei. E aqui Paulo vai usar uma ironia. E quando eu falo ironia, geralmente a gente pensa em ironia como uma coisa ruim, negativa. Mas a ironia era também uma forma retórica de argumentação. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aos Gálatas. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês que querem viver ainda debaixo da lei. Vocês que querem ainda viver de acordo com aquele pacto que Deus deu a Moisés, com todas aquelas leis cerimoniais, aquelas leis judiciais. Me digam uma coisa, me respondam isso. Essa é a pergunta. Será que vocês não ouviram a própria lei? Será que vocês não entendem as Escrituras? Será que vocês agora não compreendem a obra de Jesus, como Jesus nos ensina a ler as próprias Escrituras, coisas que cessaram, coisas que foram abolidas, coisas que foram descontinuadas, como a vinda de Jesus muda a forma inteira como nós nos relacionamos com Deus? Vocês não entendem isso, vocês não compreendem isso. Essa é a pergunta que Paulo faz. Me digam isso, vocês entendem isso? E observe que no versículo 22 a 23, Paulo então vai fazer o contraste. Ele diz, acompanhe comigo, pois está escrito, ele está citando, obviamente, lá o texto de Gênesis, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da mulher livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre segundo ou mediante a promessa. Ele está pensando em algo muito claro. Ele está pensando em Abraão, está pensando em Sara, está pensando em Agar. E todos nós conhecemos muito bem a história de Abraão. Deus havia chamado Abraão, e Deus faz uma promessa gloriosa a Abraão, que através dele
todas as famílias da terra seriam benditas. E Deus faz a promessa a Abraão de um filho. Sim, Abraão tinha aproximadamente 75 anos, a sua esposa também era velha, e Deus diz a Abraão, eu vou te dar um filho. E quando Deus faz essa promessa a Abraão, ele ri, ele não acredita. Nessa idade? Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Gênesis, no capítulo 17, versículo 7, nós vemos que Abraão, ele riu disso. Ele disse assim, Deus vai fazer com que eu tenha um filho ainda, nessa idade? Observe que em Gênesis 17 diz assim, então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, Deus havia prometido uma descendência a ele, ele tinha aproximadamente 75 anos, o tempo passou, ele chegou a 100 anos e nada da promessa. Cadê essa promessa? Deus não disse que eu ia ter um filho? E Deus, mais uma vez, disse assim, você vai ser pai. Ele começa a rir, ele diz, eu, pai, com 100 anos? Ele era um homem estéril. O autor dos Hebreus, e Paulo diz que ele era alguém que via amortecido, talvez já havia perdido toda a sua virilidade masculina. E não apenas ele, Sara também, no capítulo 18, versículo 12, também quando Deus faz a promessa a Sara, a esposa dele, olha, você vai ser mãe, Sara também vai rir. Eu, mãe? Isso é impossível. Veja, Gênesis 18, 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Eu? Vou ser mãe? Ambos estavam rindo dessa promessa de Deus. E é interessante que quando Isaac nasce, sabe qual o nome de Isaac? Sabe o que significa Isaac? Literalmente é ele ri. De alguma forma, Deus diz, olha, vocês riram de mim, vocês riram achando que eu não ia concretizar a minha promessa, que eu não tinha poder para fazer o impossível, então o nome dele será Isaac. Literalmente, ele ri. Ambos riram de Deus. E qual foi o problema? O problema foi essa demora. À medida que Isaac não nascia, a sua esposa Sara teve uma brilhante ideia. Por que não nós fazermos alguma coisa? O ser humano é assim, quando Deus não responde de imediato às nossas orações, nós fazemos o quê? Nós temos aquelas nossas brilhantes ideias. Nós vivemos aquela filosofia, Deus ajuda quem se ajuda. Nossa filosofia. Vamos tentar fazer alguma coisa. E o que é que ela faz? Ele então diz, olha, Abraão, eu tenho a minha serva egípcia, Agar, por que você não toma ela como mulher? E aí, então, você vai ter um filho, e aí você vai ter uma concubina. Aí você vai criar uma descendência. Era muito importante a ideia da descendência naquela época, até porque disso dependia a própria sobrevivência da casa. Então, essa foi a ideia. Essa foi a filosofia de Sara. A filosofia é, Deus não vai realmente cumprir, vamos tentar dar uma ajudinha a Deus. Ele não vai cumprir essa promessa. E aí nasce exatamente Ismael. Mas Ismael não era filho da promessa, é isso que Paulo está dizendo. Ele teve 2 filhos, mas um não era o filho da promessa. O da escrava nasceu segundo a carne. O que é que Paulo quer dizer no versículo 23? Foi uma ideia pecaminosa de Sara, foi uma ideia pecaminosa de Abraão, foram atos pecaminosos da mente deles e que teve terríveis consequências. Não era Ismael. O filho da promessa era Isaque. Então, o primeiro argumento do apóstolo Paulo é o contraste. Ele diz assim, lembre-se bem, olha a história da redenção e lembre-se disso. As promessas de Deus, elas demoram, mas elas nunca falham. Lembre-se do erro de Abraão. Ele teve 2 filhos, há 2 crianças e 2 mães. Um é da carne, o outro é da promessa. É o primeiro argumento do apóstolo Paulo. E Paulo, então, a partir do versículo 24, ele vai dizer que, de alguma forma, hoje, quando nós olhamos à luz da nova aliança, esses 2 filhos, Isaque e Ismael, e as suas 2 mães, Sara e Agar, de alguma forma, elas são uma alegoria, elas nos ensinam muitas coisas.
Então, a primeira coisa que nós temos que entender, e há um debate, há livros, há teses doutorais sobre esse versículo da Bíblia, várias delas, sobre qual o significado de alegoria para o apóstolo Paulo. A palavra alegoria, para quem não sabe, literalmente significa uma coisa figurada, uma figura. Na época do apóstolo Paulo, viveu um homem chamado Filo de Alexandria, que era também um judeu. Ele escreveu muitas obras, inclusive algumas traduzidas em português. E Filo, quando ele interpretava o Antigo Testamento, ele buscava interpretar o Antigo Testamento, atribuindo o significado ao texto bíblico que não estava no contexto. Então, Filo chamava isso de alegoria. E esse pensamento de Filo, na verdade, que era um judeu, que foi mais ou menos, viveu próximo ao apóstolo Paulo, ele herdou esse pensamento do platonismo. Então, Filo, ele queria tornar o judaísmo mais palatável para o mundo greco-romano. Então, baseando naquela ideia de Platão, do mito de Platão, ele então buscava interpretar a Bíblia de forma alegórica. E esse pensamento filônico, ele foi seguido por muitos pais da igreja, como, por exemplo, Agostinho de Hipona, alguns teólogos que seguiam esse pensamento. E, muitas vezes, nós vemos vários pastores que, de forma errada, pregam de forma alegórica. Deixa eu dar um exemplo aqui para que você entenda o que é uma alegoria. Talvez você já escutou alguém pregando sobre o desmamamento de Isaac. Isaac, um dia, ele foi desmamado, ou seja, ele deixou de mamar, ele foi desmamado pela sua mãe. Então, um pregador, certa vez, pregando, disse assim, olha, esse texto, no dia que Isaac foi desmamado, isso é a igreja, Isaac é a igreja. Então, a igreja, então, ele foi desmamado. Outra alegoria, é muito comum a gente escutar essa alegoria, daquele cego de Jericó, que ele lançou a capa, então o pastor ou o pregador diz assim, olha, aquela capa era o pecado. Então você atribui significados a coisas que não estão na mente da pessoa que escreveu. Você sai atribuindo significados, e aí a Bíblia se transforma um livro onde você traz a ela o significado que você quiser. A Bíblia se torna um livro cheio de figuras e você interpreta da forma que você quiser. Esse foi o grande perigo no período medieval. Foi por isso que o cristianismo se desviou tanto. A reforma foi uma redescoberta também hermenêutica para a interpretação do sentido simples, óbvio do texto bíblico. Então, alguns dizem assim, olha, Paulo aqui também está usando uma alegoria. Outros vão dizer que aqui, na verdade, Paulo está usando uma tipologia. O que significa tipologia? A palavra tipo significa sombra. Então, nós vamos encontrar os autores do Novo Testamento mostrando que alguns eventos, algumas pessoas, algumas instituições do Antigo Testamento eram sombras de realidades mais profundas que vêm na Nova Aliança. Por exemplo, o templo em Israel era um tipo da própria pessoa de Jesus. E o próprio Jesus ensina isso. Ele diz assim, eu vou destruir esse templo e reconstruir em 3 dias. Ele estava falando da sua ressurreição. Jesus estabelece uma relação, mostrando que na nova aliança, ele é esse templo. Os sumos sacerdotes eram tipos de Cristo, os sacrifícios eram tipos de Cristo. Então, Deus muitas vezes faz com que alguns eventos, alguns acontecimentos, sirvam de tipos, de lições espirituais, para que nós possamos, então, aprender à luz da nova aliança. Isso é tipologia. É completamente diferente de alegoria. Alguns até tentam aqui nesse texto fazer um misto dizendo que Paulo aqui segue uma tipologia, no versículo 21 e 23, 28 e 30, e ao mesmo tempo uma alegoria quando trata de Agar. Mas me parece que a forma mais apropriada é compreender que a palavra que Paulo usa aqui, alegoria, não é no sentido filônico de alegoria, mas sim no sentido bíblico figurativo, da tipologia. Então, quando Paulo diz assim, essas coisas são alegóricas, elas têm um significado espiritual para nós. É isso que ele está querendo dizer. Quando você olha a história de Abraão, de Isaac e os 2 filhos, isso tem uma lição espiritual que nós, na nova aliança, devemos aprender. É isso que Paulo está querendo dizer. Então, aqui nós temos o que nós podemos chamar de uma tipologia narrativa, onde Paulo olha o Antigo Testamento, onde ele olha a história da redenção e diz assim, quando você olha a Bíblia, a história da redenção, você aprende, você tira lições importantes. Há um significado profundo na história de Abraão, nos 2 filhos, nas 2 mães. Isso tem uma lição muito importante. E que lição é essa?
Paulo vai explicar nos versos 24 até os versos 27. Observe a explicação dele. Paulo diz o seguinte: essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. O Monte Sinai é aquele momento onde Deus, obviamente, dá a lei a Moisés, não apenas a lei moral, mas também a lei cerimonial e a lei judicial, que gera para a escravidão. Esta é H. Ora, H é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então, vamos tentar entender esse argumento muito profundo do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo que quando você olha para aquelas duas mulheres, Sara e H, você percebe que há duas alianças. Em Sara nós temos Isaac, o herdeiro da promessa, a aliança da graça. Mas quando você olha para Ismael, você tem o pacto das obras, de alguém que quer seguir o seu próprio coração e não a palavra de Deus. E Paulo então vai dizer que H naquela época e até hoje, é o Monte Sinai. E o que Paulo está dizendo era muito ofensivo para um judeu. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, vocês que são judeus, que querem guardar a lei cerimonial, vocês acham que vocês são povo de Deus? Não, vocês são da descendência de H, vocês não são da descendência de Abraão. Vocês são ismaelitas. Vocês são ismaelitas. H é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual. Então, Paulo está dizendo que todos aqueles judeus que na época dele, até hoje, obviamente, não creram em Jesus, todos aqueles judeus que rejeitaram a Jesus Cristo e que ainda querem viver aquelas leis cerimoniais, todos eles são descendentes de H. Eles não são descendentes de Abraão. Eles são descendentes de H. E essa Jerusalém atual significa que eles ainda estão escravos do pecado, porque eles não creram em Jesus Cristo. Esse argumento do apóstolo Paulo é destrutivo para os judaizantes. Os judaizantes estão dizendo, vocês gentios precisam se tornar judeus, guardar essa lei cerimonial, se vocês quiserem ser verdadeiramente filhos de Deus. Paulo diz assim, muito pelo contrário, vocês judeus que ainda estão querendo guardar toda essa lei cerimonial, vocês não são descendentes de Abraão, vocês não são da promessa de Isaac, vocês são da linha de H. Vocês são da linha da escravidão, vocês ainda estão escravos no pecado, vocês não creem em Jesus, vocês ainda querem guardar a lei para obter justiça pela obediência da própria lei, vocês ainda são escravos. Veja o que ele diz, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, vocês ainda estão escravos, vocês são pecadores, vocês não são filhos de Deus, vocês não são povo de Deus. Você sabe o que é Paulo dizer isso? Ele era judeu, obviamente. Mas ele está dizendo, todo judeu que não creu em Jesus Cristo, hoje não é povo de Deus. Essa Jerusalém atual é uma Jerusalém cheia de escravos que não creram em Jesus Cristo. Era um argumento destrutivo. É por isso que os judeus odiavam Paulo. Vocês já observaram quando Paulo chegava nas cidades, eles tentaram várias e várias vezes tentar matar Paulo? Imagine Paulo usando um argumento desse. O ódio que eles tinham do apóstolo Paulo. H, o Monte Sinai, é a Jerusalém atual. Vocês são escravos do pecado. E no versículo 26, Paulo vai dizer assim, veja o contraste. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Que Jerusalém de cima é essa? Que Jerusalém é essa? Essa Jerusalém é a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, composta hoje por judeus e gentios que creram em Jesus e que agora, pela fé, mediante a obra do Espírito, foram incluídos nessa nova aliança da graça. Essa Jerusalém não é uma Jerusalém física. Observe que lá no livro de Apocalipse, quando fala, nós temos aquela figura da Jerusalém de ouro, ali é uma figura para a igreja. A Jerusalém a qual nós pertencemos, e os judeus, obviamente, talvez eles usassem esse argumento contra Paulo e dizendo àqueles cristãos, não, nós temos Jerusalém, a cidade de Deus, vocês têm que guardar todas aquelas leis cerimoniais ainda. E Paulo diz assim, não, vocês agindo assim, vocês vão agir
como escravos. A nossa Jerusalém hoje em Cristo é outra, é lá de cima, é a igreja, é a noiva do Cordeiro. Que argumento brilhante. O argumento do contraste. 2 filhos, Isaque, o filho da promessa, e Ismael da carne. 2 mães e 2 pactos. Paulo está dizendo, à luz do evento de Jesus, Agar hoje é como a aliança do Monte Sinai. Todo judeu hoje, ele na verdade é um descendente de Agar. Ele ainda está na carne, escravizado, até ele crer em Jesus Cristo. Ele é um escravo. Ele acha que está agradando a Deus, seguindo estritamente aquelas leis. Mas aquelas leis elas já foram terminadas em Jesus. As leis cerimoniais e judiciais. Israel como uma teocracia. Tudo isso havia sido terminado, abolido. Isso era a sombra da pessoa bendita de Jesus. Os judeus que não creram em Jesus, Paulo está dizendo, vocês são escravos do pecado. Vocês não fazem parte do povo da promessa. Vocês não fazem parte do povo de Deus. O povo de Deus é o povo da nova aliança, daqueles que creram em Jesus. E Paulo, no versículo 27, observe que ele diz o seguinte, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos da que tem marido. Paulo está citando aqui o texto de Isaías, capítulo 54, versículo 1. E quando nós lemos o texto de Isaías 54, versículo 1, é um texto onde Deus aponta para um cumprimento escatológico futuro. Deus está dizendo que Jerusalém, que estava no exílio, que hoje os filhos estavam todos escravizados, Deus ia libertar, Deus ia fazer de Jerusalém, ia dar a Jerusalém muitos e muitos filhos de muitas nações. Essa era uma promessa gloriosa. E Paulo está dizendo isso. Então, qual é o ponto do argumento? Por que Paulo está citando aqui Isaías 54, versículo 1? Paulo está dizendo, lembra de Sara? Sara não podia ter filho por ela mesma. Era preciso uma intervenção espiritual para que ela tivesse filho. Lembra da Jerusalém, da promessa de Isaías? É Deus quem vai dar filhos a Jerusalém. Então, tanto Sara como a Jerusalém, essas duas realidades apontam a inabilidade de terem filhos por si mesmos, filhos espirituais. Então, Jerusalém era uma promessa gloriosa, que apontava para algo glorioso. A terra, Jerusalém, eram realidades tipológicas, sombra de realidades profundas que chegam com a vinda do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Paulo, então, vai usar exatamente esse texto, dizer, irmãos, ninguém se torna filho de Deus por nascimento humano. Ninguém se torna, esse era o argumento dos judeus, nós nos tornamos filhos, bom, meu pai era judeu, nasci judeu, então eu sou judeu, eu faço parte do povo de Deus. Paulo diz assim, não, ninguém se torna filho de Deus dessa forma. Alguém só se torna filho de Deus através de uma obra gloriosa, de uma intervenção gloriosa, onde Deus, mediante o Espírito, dá vida a um pecador. Nem todos os judeus eram, de fato, parte do povo de Deus, nem aqueles do Antigo Testamento. E Paulo está dizendo, e se vocês quiserem continuar nessas leis cerimoniais, vocês ainda são escravos. E é por isso que no versículo 28, o apóstolo Paulo, então, vai fazer uma exortação. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Vocês acham que vocês não são judeus? Vocês estão equivocados. Vocês são gentios? Sim. Vocês não nasceram em Israel? Não. Vocês têm um pai judeu? Não. Mas como é que nós nos tornamos filhos da promessa? Porque Jesus foi o verdadeiro Israel. Jesus obedeceu toda a lei de Deus em nosso lugar. Ele fez aquilo que Israel, segundo a carne, não fez. Ele pagou o preço do nosso pecado na cruz. E agora Ele instaura essa nova aliança. E agora, quando nós cremos em Jesus, nós somos unidos a Ele, e agora nós fazemos parte desse verdadeiro Israel. E nós somos filhos da promessa, nós somos filhos de Abraão. Aquelas promessas que Deus fez a Abraão são nossas. Nós somos o povo de Deus na nova aliança. Nós não somos bastardos. Nós temos um Pai, que é Deus.
Nós somos filhos da promessa. E veja o versículo 29, Paulo continua dizendo o seguinte: como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Observe que Paulo está fazendo referência ao fato de que Ismael perseguiu Isaque. E Paulo está dizendo, vocês lembram essa luta de Isaque, de Ismael perseguindo Isaque? Essa história ela sempre se repete. Todos aqueles que não fazem parte do povo de Deus, eles têm prazer em perseguir aqueles que fazem parte do povo de Deus. Daqueles que nasceram, veja, essa palavra é muito importante no versículo 29, segundo o Espírito. É assim que Deus nos transformou, foi uma obra do Espírito. E é por isso que ele, mais uma vez, no versículo 30, vai citar as Escrituras. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como filho da livre. É o que Deus diz a Abraão. Abraão, o filho da promessa será Isaque. E há um momento onde Sara, então, pede que Abraão mande Ismael e a sua mãe para fora. Exatamente para evitar esses conflitos, mas também para mostrar que o filho da promessa seria Isaque. E veja o versículo 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e da livre. Nós não somos escravos e não podemos viver como escravos. Nós somos um povo livre em Jesus. Nós somos libertos por Jesus. E é por isso que Paulo então conclui no versículo 1, no capítulo 5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Não vivam mais como escravos. Vocês foram libertos, vocês são um povo de Deus, vocês foram incluídos na aliança da graça. E tudo isso foi graças à obra do Espírito. Quando vocês ouviram o Evangelho e vocês creram em Jesus, vocês agora se tornaram povo de Deus. Vocês não são escravos. Vocês são livres. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Maravilhoso, não é? É o argumento do contraste. De um lado você tem o quê? Você tem Agar, Ismael, os filhos da carne, no Monte Sinai, os judeus que não creem em Jesus, os legalistas que ainda querem guardar as leis cerimoniais e judiciais de Israel, a Jerusalém atual, o mundo, os descrentes, aqueles que não creem em Jesus. E do outro lado, você tem o quê? Você tem Isaque, você tem Abraão, você tem Isaque, você tem os filhos da promessa, você tem a Jerusalém de cima, você tem a igreja, aqueles que nasceram mediante a obra do Espírito, que são livres, que são herdeiros da promessa, que são crentes justificados em Cristo, transformados, regenerados. São esses dois grupos de pessoas que existem no mundo. Não existe três. E a pergunta fundamental nessa manhã é: de que lado você está desses dois grupos? Do lado dos escravos, que querem de alguma forma se justificar ainda, que acham que pode fazer alguma coisa boa para merecer o favor de Deus, ou daqueles que reconhecem que são pecadores, mas que Deus enviou seu Filho exatamente para salvar pecadores como nós? De que lado você está? Essa é a pergunta simples e objetiva nessa manhã. Qual o seu lado nessa brilhante história da redenção? Certa vez eu ouvi a história de um empresário que ele queria ensinar o seu filho a ser responsável. Na verdade, todo pai gosta, ou gostaria em algum momento, de ensinar um senso de responsabilidade aos filhos, não é? Às vezes os filhos vão crescendo e eles não têm um senso de responsabilidade. E o pai, então, quando o filho faz uns 16, 17 anos, naquela época, os filhos ainda podiam trabalhar, obviamente, hoje eles não podem, né? Dependendo da idade. Ele, então, pega o seu filho e coloca ele para trabalhar na sua empresa. Ele era um grande empresário. Colocou ele para trabalhar na empresa. E aquele filho, ele começou a agir exatamente como os maus empregados do seu pai. Chegava atrasado, tratava as coisas da empresa com relapso. E um dia o pai chamou ele e disse assim: meu filho, você não entendeu ainda o que é meu pai. Você está agindo exatamente como as pessoas dessa empresa.
Mas você é meu filho, você é herdeiro, tudo isso pertence a você. Você não compreendeu ainda que você é o herdeiro de tudo. Ele não tinha entendido ainda. Ele achou que ele era exatamente como as demais pessoas. Como os demais trabalhadores. Então as pessoas não tinham cuidado, quebravam as coisas, e ele fazia a mesma coisa. Ele não entendeu. Ele não entendeu que ele fazia parte, que tudo aquilo, na verdade, fazia parte da sua vida. Tudo pertencia a ele. E às vezes nós também não compreendemos isso, que em Jesus nós somos livres, nós somos herdeiros, nós fazemos parte da aliança da graça, meus irmãos. E só existem dois estilos de vida. Ou você vive como escravo, ou você vive como uma pessoa livre. Não existem três estilos de vida. Ou você vive como alguém que foi livre e liberto em Jesus, com todas as implicações dessa liberdade, ou você vai viver ainda como escravo. E a primeira exortação que eu quero fazer nessa manhã, não podemos viver mais como escravos. Não viva como escravo. O escravo sempre busca tentar fazer alguma coisa para agradar a Deus, achando que pode angariar algum favor. Não é assim que os escravos fazem. Eles acham, obviamente nós não temos, pelo menos no sentido formal, a escravidão em nossos dias, em nosso país, ainda que escutemos sempre a ideia de pessoas que se utilizam de trabalho escravo, mas o escravo, ele vive para, pelos seus esforços, agradar o seu patrão. Isso é escravo. Viver como escravo, e é por isso que Jesus vai falar exatamente disso. Todo aquele que nasce, ele é escravo do pecado. Você já nasce com essa semente. E é por isso que você peca, que você desagrada a Deus. O escravo, ele confia na sua justiça própria. A pergunta de um escravo é: o que é que eu faço para agradar a Deus? Essa é a mentalidade de um escravo. O que é que eu posso fazer para receber a salvação? Um escravo age assim. Você trata Deus como sendo alguém que você faz alguma coisa e você então recebe outra. Você confia na sua própria justiça. E você, por você mesmo, você nunca será livre. Porque você age, pensa e vive como um escravo. Viva como alguém que foi liberto e que é livre em Jesus. Não é exatamente isso que Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 8. Jesus já havia dito a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse. Os judeus dizem a Jesus: nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz: não, Abraão não é pai de vocês, o pai de vocês é o diabo. Vocês são escravos do pecado. E veja o que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Diz o seguinte, a palavra bendita do Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Que verdade é essa que liberta o homem? É o próprio Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando alguém conhece a Jesus Cristo, quando alguém conhece o Evangelho, você não apenas descobre que você é um pecador, mas você descobre um Deus que enviou o seu Filho para salvar pecadores. Você descobre que Jesus morreu na cruz do Calvário exatamente para pagar o preço dos nossos pecados, para trazer uma justiça que nós não temos em nós mesmos. Deus nos libertou do pior tipo de escravidão possível, irmãos. E o pior tipo de escravidão não é a escravidão humana. O pior tipo de escravidão é a escravidão do pecado, porque nós não podemos nos libertar de nós mesmos dessa escravidão. Você não pode acordar e dizer: a partir de hoje eu não vou pecar mais, eu nunca vou errar, eu nunca vou ter um pensamento mau, eu nunca vou desagradar alguém. Você não acorda e faz um estalo de dedo, dá um estalo de dedo e diz: hoje eu vou ser completamente perfeito. Nenhum pecador consegue isso. Nós não podemos por nós mesmos. E é por isso que Deus enviou Jesus, para obedecer cada um dos mandamentos que nós pecamos, para receber a penalidade da lei sobre Ele mesmo, para que Deus imputasse a sua justiça sobre nós, para que Deus nos perdoasse, para que Deus nos tratasse como filhos.
para que Deus nos incluísse na obra da graça, para que o Espírito quebrasse a dureza do nosso coração e nos tornasse livres em Jesus. Agora nós somos livres em Jesus. Nós não somos mais escravos. Eu não devo mais temer o pecado, eu não devo mais temer a morte. Eu posso dizer como o apóstolo Paulo dizia: morte, onde é que está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Jesus venceu a morte. Deus nos libertou e nós temos o grande perigo, como crentes, o perigo de fazermos o que os Gálatas, alguns estavam fazendo, retornar à escravidão. Às vezes nós vamos vivendo debaixo desse jugo do pecado. É o que Paulo diz no final, no capítulo 5, versículo 1, não coloque sobre vocês esse jugo de escravidão. E às vezes há alguns jugos, às vezes o pecado é um jugo de escravidão. Você peca, e nós pecamos, mas você não confia que Deus realmente perdoa você. Você não confia que o sangue de Jesus tem poder para perdoar você, para transformar você, para ajudar você a não ser a mesma pessoa. E você então vive debaixo do jugo do pecado. Ou às vezes nós vivemos debaixo do jugo das nossas consciências, que nos acusam tantas vezes. Quantas vezes nós não pensamos em coisas que nós fizemos, talvez no passado, talvez na nossa história, e você vem com aquele pensamento: meu Deus, eu já fiz isso na minha vida. Eu já fiz isso que desagradou o Senhor. E nessa hora nós temos que nos lembrar do Evangelho de Jesus, que veio exatamente pagar o preço daquele pecado que nós cometemos. E nos libertar dessa mente escravizada, dessa consciência escravizada pelo pecado. Evangelho, irmãos, é recomeço. Todas as vezes, todos os dias, nós temos a oportunidade de recomeçar, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós temos que nos libertar do jugo do diabo, que tem prazer em nos lembrar os nossos pecados, que toda hora fica nos lembrando, trazendo pensamentos ruins, negativos. E nós temos que nos lembrar que para a voz satânica, há a voz da palavra de Deus, de que Jesus é o nosso advogado, o nosso Salvador, aquele que está sentado à direita de Deus, e intercede por nós. Nós temos que nos libertar do jugo da falsa religiosidade. Às vezes nós realmente achamos que nós somos salvos pela fé, mas que nós mantemos o nosso relacionamento com Deus baseado tão somente na nossa obra. Nós achamos realmente isso. E é por isso que às vezes nós vamos esfriando. Você diz: bom, eu tento servir a Deus, mas parece que eu nunca consigo agradar completamente a Deus. Bom, você nunca vai agradar completamente a Deus. A Bíblia diz que você deve lutar, se esforçar, obedecer os mandamentos, a lei moral, buscar uma perfeição nessa vida, mas você nunca vai chegar lá. E aí você lembra da graça de Deus. Você lembra que você não é salvo por obras. Você lembra que você foi liberto do pecado, que você foi salvo graciosamente por Deus. Você é livre, você não é escravo, você não pode ver com essa mente escravizada, com esse temor constante, não. Deus nos chamou para viver debaixo da graça e sofrer também, crendo na graça. Nós somos chamados para esse estilo de vida, de viver na graça. E o que é a vida na graça? É crer que nós fomos libertos por graça e somos chamados agora a viver pela graça. E a vida na graça não é uma vida fácil. A vida na graça deve nos levar a não crer naquilo que Parker chama a graça madura, a providência madura, aliás. O que é a providência madura? É aquela em que você pede, ora a Deus, mas você diz assim: demora muito, eu preciso dar um jeitinho, eu preciso encurtar o caminho. Você não persevera. Nós temos que viver realmente na graça, orar, aguardar Deus agir em nossa vida, em nossos lares, em nossas famílias. Temos que estar dispostos também a sofrer. Aqueles que vivem na graça, muitas vezes vão sofrer. Serão perseguidos, ultrajados, humilhados. Essa é a história da igreja cristã. E nós temos que estar prontos também a compreender os inúmeros sofrimentos, as inúmeras perseguições que nós muitas vezes temos que enfrentar.
E a pergunta fundamental nessa manhã é: você é livre ou escravo? De que lado você está? Você quer viver como livre, como alguém que confia em cada etapa da sua vida na graça de Cristo? Ou você vai viver confiando em si mesmo, na sua própria capacidade? Há um filme chamado Império do Sol, um filme muito interessante. É a história de um jovem que se perde dos pais na guerra. E o final do filme é interessante, porque ele era um jovem bonito, inocente, um rapaz, uma criança. E o final da guerra, ele está lá em um local todo desfigurado. A guerra tem essa capacidade de nos destruir, né? E os pais, ele havia se perdido dos pais, e os pais então procuram e finalmente encontram ele. E é interessante o filme, quando os pais encontram ele, é um momento do filme onde os pais o abraçam, e ele então curva sua cabeça e coloca no ombro dos seus pais. É o único momento onde ele descansa na sua vida. E a vida é assim. A vida sem Cristo, nós vamos sendo marcados pela feiura desse mundo. Um mundo cheio de lutas, de conflitos. E às vezes nós vamos nos cansando, e é por isso que nós precisamos nos voltar para Cristo, para encontrar esse alívio. O alívio da graça, nos lembrar que nós somos livres de promessas gloriosas que nós temos, do perdão, da salvação, da vida eterna, de viver crendo que nós temos um Pai que realmente cuida de nós. Essa é a única vida para um livre. É compreender que nós somos hoje filhos de Deus, que Jesus nos concedeu privilégios de filiação. Nós temos um pai. Nós temos um irmão mais velho. E ele nunca vai esquecer de nós nessa vida. Se você está aqui ouvindo nessa manhã, ou talvez pela internet, não é um cristão verdadeiro, se você ainda não creu em Jesus, se você não confessou que você é um pecador, que precisa realmente da graça de Deus em Cristo, eu quero dizer uma coisa importante a você. A única esperança para um escravo é ser liberto. Um escravo pode ter um estilo de vida melhor, mas ainda é escravo. O patrão pode até, né, o senhor podia até tratar bem os escravos romanos, alguns eram tratados bem, mas ainda eram escravos. A única esperança para escravos, para aqueles que nascem escravos do pecado, é crer em Jesus, para experimentar a verdadeira liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bendito seja o Senhor, porque nós temos a liberdade em Cristo. Oremos. Bendito Deus, louvamos e exaltamos o teu nome. E agora rogamos a tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado pela tua palavra que é viva e santa. Nos ajuda a nunca vivermos, mais uma vez, escravizados no pecado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.